Começamos então nosso encontro de hoje, né? Vamos estar dando sequência aqui, o que a gente já falou um pouco sobre a renovação, reprogramação da mente, né? Seguindo a palavra. Eu vou fazer uma recapitulação das coisas que a gente falou na outra sexta-feira, né? Sem ser essa que passou a anterior. Só para dar uma esquentada aqui nos tamborins, aquecer o raciocínio, né? Então, começamos por aquele texto, né, de Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, essa é uma frase assim tremenda, né? Um texto bíblico tremendo, né? do apóstolo Paulo, em que às vezes a gente fala, eu estou na igreja, mas não estou experimentando a vontade de Deus, não está legal, não está... Né? Mas na realidade, a gente experimenta e comprova, né? São duas coisas, experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, só quando nós temos essa renovação na mente, né? Que gera uma transformação. Então, não existe transformação sem renovação de mente, né? Qual é o termo aqui? Que é imperativo, né? Transformem-se pela renovação da sua mente, né? E é interessante aqui que ele não fala, às vezes a gente usa muito o termo se deixe transformar, deixa Deus agir, deixa... E é verdade, né? A gente tem essa parte passiva de deixar Deus fazer, né? Mas o texto em si, ele envolve uma atividade. Ele fala, transformem-se pela renovação da sua mente. Então há vamos dizer, uma participação ativa do homem nesse processo de transformação. É Jesus quem faz a obra, nós somos transformados, né? A gente estudou um pouco semana passada sobre isso, né? O efeito da palavra que nos limpa, né? A palavra que nos edifica, nos transforma, somos transformados pela ação do Espírito Santo, inclusive no novo nascimento, que ele começa a gerar e fazer aparecer em nós o fruto do Espírito, e somos transformados pelas tribulações, né? As provações, as lutas e tal, que vão nos aperfeiçoando, né? Tem alguns textos bíblicos que falam muito claramente sobre isso. Então existe essa ação da palavra, do Espírito e das lutas, né? Para nos transformar, nos edificar, nos amadurecer, mas existe também uma parte nossa de atividade em relação à transformação. Eu quero mudança, né? A primeira coisa que começa numa transformação é o querer do homem, né? A gente querer uma mudança, tá? Então nós vimos que para mudar a gente tem que sair deste mundo, não se amoldem ao padrão deste mundo. E quando eu falo padrão deste mundo, nós estamos falando de três coisas básicas, né? É um padrão demoníaco, porque o mundo jaz no maligno, é um padrão do homem natural, que o apóstolo Paulo fala do homem natural e o homem espiritual, que o homem natural não entende as coisas do espírito, mas o homem espiritual discerne todas as coisas, discerne o mundo natural e discerne o mundo espiritual, né? Então a influência do natural, a influência do demoníaco e a influência vamos dizer, deste mundo, no sentido de a visão do mundo, o pensamento do mundo, que tem influência do homem natural e tem influência do maligno, né? Do diabo. Tá? Então nós temos essas três lutas, né? Que nós temos que sair deste padrão, né? Quando a gente fala da influência do mundo, estamos coligando aqui com a nossa absorção carnal, né? O nosso lado carnal, né? É a carne, o diabo e o mundo natural são coisas que a gente deve... Sai desse molde, né?
A gente tenta frequentemente se modelar por essas coisas. Mas a palavra de Deus diz assim, olha, sai desse molde. O molde que eu tenho para vocês é outro, né? E aí falamos um pouco sobre essa questão do homem, né? Ele ser corpo, alma e espírito, né? A alma é a nossa essência, é aquilo que nós somos, é o nosso ser, é o nosso ego, né? Dentro da alma estão os nossos pensamentos, nosso raciocínio, as nossas emoções, né? Nossos sentimentos e a nossa capacidade de decisão, de escolher, né? Então tudo isso faz parte da nossa alma, tá? A Bíblia fala, né, que estamos lutando pela salvação das almas, né? Lutamos para salvar almas para o reino. Várias passagens sobre salvação falam disso. Agora, quando nós temos esse lado, né, essa tricotonia, né, essa divisão, né, do homem em 3 componentes, a gente tem que lembrar que um desses componentes morreu, né, ou ficou em stand-by, em off, qualquer coisa similar a isso, quando Adão pecou e se afastou, certo? E a partir daí, sem essa vida de Deus, o homem começou a envelhecer, né? Então, o homem natural, ele é basicamente alma e corpo. Quando a gente nasce de novo, nós nos tornamos corpo, alma e espírito novamente, tá? Por isso que Jesus, falando com Nicodemos, ele disse o quê? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Explicando mais detalhadamente para Nicodemos, Jesus informa, explica, clareia que tem que nascer da água e do Espírito, né? Então, o novo nascimento é o nascimento do Espírito. E o que é isso? O nosso espírito estava apagado, estava morto, né? E, de repente, com a visitação ou a entrada do Espírito Santo, não uma visitação, nas nossas vidas, o nosso espírito é ativado, ele nasce de novo, né? É o novo nascimento do Espírito. Então, vamos lá. Sem o Espírito, ninguém pode ver o reino de Deus. Jesus falou, se não nascer de novo, não pode ver o reino. Por quê? Você precisa do Espírito para ter ligação com Deus. Então, o que conecta a minha alma com as coisas de Deus, com o mundo espiritual? Só tem uma coisa, o Espírito Santo e o renascer do meu espírito, do espírito humano dentro de nós. É isso que permite a ligação com as coisas espirituais, com as coisas de Deus, tá? Agora, o que liga a nossa alma com este mundo? A nossa alma se conecta com este mundo através do corpo. E o corpo tem os 5 sentidos, né? Que é visão, paladar, audição, né? A sinestesia, né? Tá faltando um, visão, o toque, né? Visão, paladar, nossa, deu um branco aqui. Visão, audição, paladar, tato e visão, audição. É tão óbvio que às vezes esquece. É o odor. É o odor, né? Então, se nós não temos esses 5 sentidos, a nossa alma não tem comunicação com esse mundo. Não tem nenhuma comunicação com esse mundo. Porque esse mundo, a minha comunicação com ela é através do corpo. E o corpo me dá informações para a alma através desses 5 sentidos, né? E a alma se comunica com o mundo através do corpo, né? Quando vai falar, quando se move, se toca em coisas e tal, né? A alma só se comunica com este mundo através do corpo, tá? Então a luta espiritual é pela nossa alma, né? A carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Quer dizer, você tem essa batalha. A carne me liga a este mundo, né? E o corpo,
né? Denise, obrigado aqui, botou olfato, né? E o corpo e o espírito me liga com as coisas de Deus, com as coisas do alto. Se não nascer de novo, se não nascer do espírito, não pode ver as coisas de Deus, o reino de Deus. Tá? Então é assim que nós funcionamos, né? Então nessa renovação você tem que tirar alguma coisa velha e colocar alguma coisa nova. Se você não tira o velho, o novo não pode se manifestar. E Jesus foi muito claro quando ele disse, né, que vinho novo só pode ser colocado em odres novos. Vinho velho pode permanecer num odre velho. Mas Jesus estava dizendo o seguinte: eu estou trazendo um vinho novo. E eu preciso colocar esse vinho em odres novos. E o que são esses odres novos? E o que eram os odres velhos? Ele estava se referindo ao farisaísmo, à religiosidade daquele tempo, a religiosidade dos judeus, dos fariseus, né? A próprio pensamento dos saduceus, tudo. Então, você tinha que ter esta mudança, né? Nas crenças, né? Na visão, na forma de pensar, de enxergar as coisas, como eles viam o mundo, né? Como eles pensavam e entendiam o mundo. Esse era o odre, um odre velho, e não estava em condições de receber o odre novo, o vinho novo. Por quê? O vinho novo era derramado e ele rompia o odre velho, né? Então precisava de uma readequação, e é isso que Jesus estava fazendo com Nicodemos. Nicodemos não estava entendendo nada, e Jesus foi explicando, né? Nicodemos, você tem que ser um odre novo para eu poder colocar o meu vinho novo em você, né? Larga esse odre velho aí, que isso daí não funciona, não é assim. As coisas de Deus não são desse jeito, tá? Então, falamos bastante sobre isso, né? Depois entramos num contexto de falar um pouquinho sobre a mente inconsciente e a mente consciente, né? Lembrando que a mente consciente, ela processa a informação numa velocidade em torno de 4.000 bits por segundo. Tá? Como é que são feitas essas medidas? Isso daí é uma informação dos últimos 10 anos. Né? A neurociência trouxe muita informação sobre a mente do homem, sobre o cérebro humano, né? Nesses últimos 10 anos, com equipamentos desenvolvidos, estudos mais aprofundados. Então, você tem essa questão do consciente trabalhar nessa velocidade. Ele processa a informação a 4.000 bits. O inconsciente processa a informação a cerca de 4 bilhões de bits por segundo. Tá? E aí a gente começou a explicar uma coisa importante, que era a compreensão no consciente, está aqui grifado aqui no final dessa primeira página, né? A compreensão no consciente, ela revela a aprendizagem racional. Racionalmente eu aprendi, né? Mas a compreensão no inconsciente, ela revela fluência ou fluxo comportamental. Se eu aprendi no inconsciente, eu fluo naquilo, tá? Então isso é a diferença, por exemplo, da pessoa que acabou de tirar a carta. Ela consegue dirigir, mas ela tem uma aprendizagem, um conhecimento consciente, totalmente racional, né? Na mente consciente. Então ela tem que pensar: agora eu vou passar marcha, agora eu vou virar à esquerda, eu tenho que jogar seta, eu tenho que olhar para o retrovisor. E a pessoa tem aquela tensão, porque é muita coisa ao mesmo tempo, principalmente num carro não automático, né? Então ela está com a mente consciente totalmente ocupada. Com a repetição do processo, o inconsciente absorveu. Ele absorveu a direção do carro. E o inconsciente processa a informação a 4 bilhões de bits por segundo. Então, quando o inconsciente aprendeu a dirigir, entendeu como é que se faz, pela repetição, o que o inconsciente fala para o consciente? Vai pensar em outra coisa, vai se ocupar com outra coisa. Deixa que eu dirijo aqui, que é bem melhor. Né? É uma metáfora, né, que eu estou fazendo, mas eu dirijo, não é um inconsciente falando, eu dirijo 1000 vezes melhor do que você, né? Eu dirijo 4 bilhões, você dirige 4.000, deixa que eu dirijo, que a coisa flui com naturalidade.
E quando você está dirigindo já no automático, que é a direção no inconsciente, você não pensa que vai passar marcha, tem que virar à esquerda, jogar a seta, você não pensa, você faz, né? O teu instinto, que a gente costuma falar, na realidade, esse automático, esse instinto automático, ele é basicamente a manifestação do nosso inconsciente assumindo o controle, né? A mesma coisa, por exemplo, falar inglês. Quando eu penso em português para falar inglês, é um esforço extraordinário. Por quê? Porque isso daí é uma aprendizagem racional no consciente. Quando você vai praticando, repetindo, aquilo o inconsciente absorve e aí ele vai e flui, né, nas coisas, na linguagem do inglês, por exemplo. E isso serve para tudo, né? Você quer ver uma comprovação um pouco experimental assim do consciente e inconsciente? Quantas vezes você acabou de sair de casa e ficou na dúvida se trancou a porta? Se escovou o dente? Se fechou a janela? Pô, você acabou de fazer aquilo ali, mas tudo que você fez foi no automático. Você fez inconscientemente, a tua mente inconsciente estava trabalhando e liberou a tua mente consciente para pensar em outras coisas. Vai pensar em outras coisas, deixa isso daqui comigo, ó, né? Deixa comigo. Então, o que acontece? Você esqueceu por quê? Quem é que está com a dúvida? É a mente consciente, né? E ela, às vezes, essa intercomunicação entre consciente e inconsciente não é uma coisa tão comum, não é uma coisa tão fácil, né? Já dizia Freud que tudo aquilo que a gente não consegue absorver, né, por alguma razão, nós recalcamos no inconsciente. Então aquilo fica guardado lá, a gente faz tudo para não lembrar, né? E muitas vezes, muitas coisas a gente esquece mesmo, principalmente aquelas que foram recalcadas quando nós estávamos na primeira infância, né, nos primeiros 6, 7 anos de vida. Mas tudo bem, isso não é bem uma outra história, mas não é o que vamos falar aqui neste momento, né? Tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa começar a entender um pouquinho essa transformação. A pessoa decide parar de fumar e não consegue parar, porque ela decidiu, no consciente dela, ela avaliou e decidiu, eu quero parar de fumar, o cigarro me faz mal. Mas o inconsciente tem uma outra percepção do cigarro. Olha, se eu parar de fumar, vou ter que dar alguma outra atividade aqui para mim, porque eu tenho uma angústia que eu tenho jogado toda no cigarro. E essa angústia não vai... Ele não está trazendo uma solução para eu parar de fumar. Eu não estou tendo uma substituição, uma compensação, um processamento dessa angústia, não. Então, o que acontece? Conscientemente você quer parar de fumar e você pensa que o teu consciente manda. Mas quem manda no comportamento é o inconsciente. É o fluxo, né? A compreensão do inconsciente gera um fluxo comportamental. Não é só um entendimento na mente, mas você flui num comportamento novo, tá? Então, a obra de Deus, a palavra de Deus, ela tem que penetrar na nossa mente consciente e inconsciente, para que haja transformação. E aí nós vamos aprender uma outra linguagem do Espírito, né, que é muito usada para falar diretamente ao nosso inconsciente. Porque o consciente tem as defesas, o consciente ele tem os sofismas, né? E a palavra de Deus se autodefine como poderosa em Deus e eficaz, né, para tirar todo sofisma, toda barreira que se opõe contra o Evangelho, né? Então, se a gente estudar um pouco, você vai ver que uma das linguagens do inconsciente são as metáforas, as figuras. Tá? Quando o inconsciente se manifesta muito por sonhos, mas você não entende sonho, porque a linguagem do inconsciente é diferente. Então você está sonhando, você está tendo um monte de coisa, mas a linguagem é outra.
E a gente precisa aprender a entender a linguagem dos sonhos, a linguagem do inconsciente, o que ele está trazendo lá de dentro para nós, né? O Espírito Santo, ele sonda esse homem interior, que a gente mesmo não tem conhecimento pleno dele, a gente não conhece, tem muitas coisas que estão ocultas dentro de nós, mas elas determinam, influenciam e fazem acontecer o nosso comportamento, numa direção ou em outra. Tá? Então uma pessoa resolve emagrecer conscientemente, mas o inconsciente não participa disso. Ele acha ainda importante que você coma mais, porque você não, aquilo está trazendo algum bem para ele. O consciente é totalmente racional, o inconsciente ele é cheio de emoções, né? A inteligência emocional, né, predomina. Então, e o homem é emoção também, né? O homem não é só razão, o homem é razão, o homem é emoção, o homem, se você não respeita essa nossa formação de uma forma plena, a gente está se desrespeitando e vai dar ruim, né? Vai dar ruim, porque as nossas emoções fazem parte da nossa estrutura psíquica, do nosso ser humano criado por Deus, tá? Então vamos lá, vamos avançar um pouquinho, vira a página aí, tá? Que a gente também já falou dessa segunda página, que eu falei um pouco sobre representação interna, tá? Então o que é a representação interna que a gente falou? Eu vou tentar ir direto no assunto. Quer dizer, a representação interna é o quê? São lá os 12 espias de Moisés, né? Aqueles 12 espias que Moisés enviou, Josué e Caleb estão entre eles, e eles vão para observar a terra. Eles tinham saído do Egito, milagres extraordinários Deus fez, e agora estava na hora de tomar posse da terra. E eles vão espiar a terra. Eles vão olhar. Todos eram espias, todos foram espiar, todos foram olhar, todos viram as mesmas coisas. Só que 2 deles tiveram uma representação interna daquilo que eles viram, que era Josué e Caleb. A terra é boa, emana leite e mel, tem inimigos, mas o Senhor nos prometeu a vitória e vai ser maravilhoso, vai ser uma bênção. Os outros 10 viram as mesmas coisas, mas a representação interna deles foi outra. Qual foi a representação interna? A terra é boa, realmente ela é frutífera e tal, mas tem gigantes lá. Tem 7 nações mais poderosas do que a gente. Vai ser impossível a gente a gente conseguir acompanhar isso daí. Nós não vamos conseguir vencer esses povos, né? Então, qual é a realidade dessa situação? Nós podemos ver as mesmas coisas, mas pela representação interna, em função dos nossos filtros. Quais são os nossos filtros? As nossas experiências pessoais, nossa criação, nossos traumas, nossas dores, nossas experiências que me levaram a ser mais confiante, menos confiante, inseguro, medroso, corajoso, tá? Esses filtros de crenças e convicções, de valores, esses filtros, eles estão diante dos nossos olhos, então tudo que eu olho, ele passa por esses filtros. Antes de eu confirmar, consolidar dentro de mim uma representação interna daquilo que eu estou vendo. Então eu vejo as mesmas coisas, nós olhamos para as mesmas coisas, mas eu tenho um olhar, você tem outro. Por isso que Jesus disse, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz, todo o teu corpo será luminoso. Por outro lado, se teus olhos forem ruins, todo o teu corpo estará em trevas. Então veja, o meu olhar, tá, é o que vai gerar a minha representação interna. Então tem gente que olha para um empecilho, uma barreira, e vê uma limitação, um impedimento, não vai dar. Tem outros que olham para esse empecilho, para essa barreira, e enxergam um desafio que nós vamos superar.
a gente vai achar um caminho de superação, né? E isso vai funcionar. Isso vai dar certo, né? Eu citei um exemplo aqui na aula passada, mas eu poderia citar outro, né? Um jovem vai para um carnaval, né? Junto com outro jovem. Um desses jovens passou a infância dele indo com a família para carnaval, bailes tranquilos, fantasia, festa, música legal e tal. E o outro acabou indo em algumas festas, saiu briga, alguém morreu, teve facada, né? Foi horrível. Então ele tem esse filtro na história dele. E o outro tem aquele filtro. Então os dois entram num baile de carnaval, um já se sente empolgado, animado para aquela festa. E o outro sente o quê? Medo. Ele fica ansioso, preocupado, inseguro. Por quê? Eles estão vendo as mesmas coisas, mas a representação interna daquilo que estamos vendo é diferente de uma pessoa para outra. Tá? Os nossos filtros de crenças, de valores, de experiências, de traumas, de coisas boas, experiências boas e ruins, tá? Eles nos dão uma visão diferente de uma outra pessoa, embora a gente enxergue a mesma coisa. Eu tenho 2 cachorras em casa, tem uma que já deve ter tido traumas. Ela veio para cá, ela tinha mais de 1 ano, tá? E quando começa a chover e se dá trovoada, ela fica alucinada. Então ela entra, ela se esconde em algum armário. Um dia ela sumiu aqui, a gente estava em obra, a gente achou que ela tinha se perdido no condomínio aqui, fomos procurar, avisamos a segurança. No dia seguinte, procurando na luz e tal, a chuva tinha acabado, a gente achou ela enfiada nos escombros da obra lá, de materiais, dentro de um buraco, enfiada lá dentro, e morrendo de medo. E aí ela saiu assim, meio cabreira, desconfiada. A outra cachorra não está nem aí se está chovendo, não está chovendo, ela está tranquila, né? Por quê? São representações internas diferentes. Isso é muito importante de entender. É muito importante, porque o filtro, ele constitui um molde para nós. Ele modela como nós vemos as coisas. Ele modela como nós enxergamos as situações. Ele modela como nós enxergamos tribulações, momentos difíceis na vida, né? Para alguém ficou doente, um desafio para a igreja orar, vamos clamar, a pessoa vai ser curada. Para o outro, a pessoa ficou doente, vai morrer. Tristeza, angústia, sofrimento, né? Tem pessoa que fica com câncer e, vou me preparar, né? O cara acalma, abaixa a cabeça, tem lucidez. Outros se sentem culpados, porque há uma crença, uma cultura de que eu devo estar em pecado. A igreja vai me julgar como pecador, né? As pessoas vão ver, você não cuida da tua saúde, né? A gente já fica com medo das críticas, da coisa, e se autocondena. Então são filtros, são moldes, são coisas do odre velho que precisam ser removidas, tá? Então a coisa começa, lembra uma mensagem que a gente falou lá atrás, que eu falei, dela vão se derivar várias outras, porque é muito mais profundo do que aquela primeira, tá? Então eu não sei se vocês vão se lembrar, espero que sim, mas quais são as 3 colunas para uma vida abençoada? Bons olhos, mente renovada e linguagem de fé. Bons olhos, mente renovada, linguagem de fé. Tá? Então, aqui nós estamos falando de quê? De bons olhos, mas também estamos falando de uma mente renovada. Para que haja transformação, eu preciso, né, dessas mudanças. Eu preciso enxergar as coisas de uma forma diferente para renovar a minha mente. E eu preciso renovar a minha mente para poder ter um olhar diferente para as coisas à minha volta, não marcadas por tanto sofrimento.
não marcadas talvez por tanta culpa, não marcadas por tanto medo, por tanta insegurança, né? Quantas pessoas vivem travadas, soterradas com crenças de impossibilidade? O que é crença de impossibilidade? Eu não vou conseguir, não vai dar certo. Não, sabe, eu tento, mas não tem jeito, não consegue. Tem gente que vai entrar no emprego e ele acha que o emprego está sempre acima dele, porque, olha, tem pessoas que vão ministrar o seu trabalho em algum lugar, vão desenvolver o seu trabalho, né? E vem aquela sensação interior de que eu estou enganando essa pessoa, porque o meu trabalho não vale isso, eu não tenho esse conhecimento, eu não tenho essa habilidade, eu não, né? A gente fica se achando muito menor do que nós somos. Então as crenças de impossibilidade nos limitam muito. Por isso que a própria palavra de Deus nos ensina: eu tudo posso naquele que me fortalece. É para romper com a crença de impossibilidade. Eu não posso, eu não consigo, né? As crenças de merecimento, eu não mereço. Talvez você não mereça mesmo, mas você está em Jesus, meu filho. Amado de Deus, você está em Jesus. E em Jesus nós merecemos todas as coisas, todas as promessas de Deus, tá? Porque não é no nosso nome, não é por causa da nossa bondade, do nosso merecimento, é pelo merecimento dele. E ele nos torna merecedores. Por quê? Porque nós cremos nele. Nós estamos apostando nele. Nós estamos confiando nele. Nós estamos nos entregando a ele, né? Em algum momento Jesus disse assim: olha, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que foi por ele enviado. Então, o crer nele já nos leva a mergulhar na obra de Deus, no agir de Deus neste planeta, na vida de tantas pessoas, tá? Então, voltando aqui para essa questão da representação interna, né? Eu tenho uma realidade externa que nós estamos vendo, e essa realidade são as experiências, são as coisas que estão acontecendo no mundo, na vida, governo, política, economia, esporte, os relacionamentos. Tenho emprego, perdi o emprego, tenho formação, estou estudando, não estou, a porta está fechada, a porta está aberta, né? A gente está experimentando um monte de coisas diante dos nossos olhos, tá? E eu capto essas coisas pelo quê? Pelos meus 5 sentidos: a visão, a audição, a sinestesia, o olfato, né? E o gosto, o paladar. Eu capto pelos 5 sentidos as coisas que estão à minha volta. Não adianta, não, eu estou olhando para aquela, mas eu estou olhando, mas eu estou sentindo o cheiro. Eu estou experimentando uma temperatura no meu corpo. Está batendo um vento ou não, né? Então eu tenho os 5 sentidos em operação conjunta ali, né? Alguém que tem um dos sentidos a menos por alguma razão física ou fisiológica, essa pessoa acaba aguçando um pouco mais os outros 4, né? É um processo natural de autodefesa, faz parte da natureza humana, né? Esse comportamento substitutivo. Então, só que eu vejo essa realidade externa com esses sentidos, mas para eu criar a minha representação interna daquilo que eu estou vendo, tá? Eu tenho que passar pelos meus filtros. Tá claro? Eu estou gastando um tempo que é importante a gente entender isso aí, né? Tá passando pelos meus filtros. Então, os meus filtros fazem com que eu veja aquilo de uma forma e outros vejam de outra. Tá? Por que a tribulação tem um efeito tremendo em nós? Né? Por que ela modifica? Porque eu passo por uma tribulação e aí eu consegui confiar em Deus e essa confiança trouxe para mim o quê? Perseverança. E essa perseverança fez aumentar a minha esperança. E a esperança minha, ela fica cada vez mais forte. Por quê? Porque na medida que eu estou mais livre do medo, né? O verdadeiro amor lança fora todo medo, né? Então, quando o medo diminui, o meu amor aumenta. Esse fluir nas coisas de Deus aumenta.
Tá? Então a tribulação, ela melhora o meu olhar, porque quando vem uma luta de novo, eu já estou acostumado, não, eu posso confiar em Deus. Eu já não olho aquela luta como um monstro. Eu já não olho aquela adversidade como alguma coisa que veio para me destruir. Não. Nós temos que olhar para as tribulações como coisas que Deus coloca para nos transformar, para nos aperfeiçoar, para nos levantar, para tirar de nós as coisas que não são importantes. Os filtros de impossibilidade que a gente acabou de falar, né? Se eu achei que era impossível superar aquele momento e superei, né? Na próxima vez que vem uma outra situação, eu vou estar mais convicto de que eu tudo posso naquele que me fortalece. Então o meu olhar começa a mudar. E se o meu olhar muda, né, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. E o meu olhar muda porque, em paralelo, ou antes disso, ou depois disso, a minha mente também está sendo renovada. A crença de impossibilidade está saindo e a crença de possibilidades em Deus está aumentando. A crença de que aquela tribulação, aquele tipo de tribulação vai destruir a minha vida, ela caiu. E a crença de que eu posso superar situações difíceis, fica calmo, não é? Confia que no final Deus está no controle de tudo, vai aumentando. Meu olhar melhora, minha mente é renovada, e aí eu começo a entrar no quê? Naquilo que nós lemos no início, né? Que é o quê? Transforme-se pela renovação da mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na medida que nós somos transformados, nós começamos a experimentar e comprovar. Olha, antes eu sabia, né? É o que Jó falou, né? Antes eu conhecia de ouvir falar, agora eu conheço face a face. Eu vi que a luta vem, mas o Senhor está sempre me levantando, né? Nos guarda, muitas vezes Deus não nos guarda da cova dos leões, mas Ele nos guarda na cova dos leões. Tá? É um conceito diferente. Uma coisa é te guardar, né, da fogueira, da fornalha. Outra coisa é te guardar na fornalha. E muitas vezes a gente pode ser colocado na fornalha, mas eu devo entender que se Deus não me guardou da fornalha, Ele vai me guardar na fornalha, né? Porque o propósito dele continua sendo de me levantar, me transformar, né? Me amadurecer, porque vai me usar e vai me usar cada vez mais. A mim, a você, a todos nós, né? Então, voltando aqui para esta página, né? Que essa recapitulação já se alongou demais, mas é que eu já estou colocando coisas novas, né? Então veja, essa mudança da representação interna é o que muitos têm chamado hoje de ressignificação. Eu mudei uma percepção mental de alguma situação, alguma experiência, eu ressignifiquei. E isso se aplica também ao nosso passado. Como assim, Bruno? Você está dizendo que a gente vai mudar o passado? Não, o passado a gente não pode mudar. Mas eu posso mudar como eu olho para o meu passado. Eu posso melhorar o meu olhar para a história que eu vivi, para experiências duras que eu passei. Eu posso gerar um novo olhar. E se o meu olhar para o passado muda, eu mudo o meu estado emocional. Guarda essas duas palavrinhas, estado emocional. Se eu mudo a forma como eu via o meu passado, o meu estado emocional no presente é transformado. Eu não mudei o passado, mas eu mudei a minha representação interna, ou o meu olhar, como era para o passado. Né? Foi isso que José, de alguma forma, experimentou, José do Egito. Ele foi traído pelos irmãos, eles foram muito picaretas, foram muito sem vergonha. A história foi horrível. Mas em algum momento José ressignifica tudo isso, né? E tem uma vida boa no tempo presente. Como é que ele ressignificou? Olha,
Não se preocupe, não foram vocês que me mandaram para cá. Foi Deus que me mandou para cá. Por trás daquilo que vocês fizeram estava um propósito de Deus. Então ele enxergou um propósito de Deus na vida dele em cima de tudo que aconteceu na história dele. E eu quero te dizer uma coisa muito importante que é totalmente bíblica. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Tudo que aconteceu na tua vida, de alguma forma, tudo bem, você está num mundo caído, nós estamos em guerra espiritual, né? O diabo está aí, né? Você tem uma batalha, mas tudo que aconteceu na tua vida, na tua história, ele veio atender um propósito de Deus na tua vida. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, segundo o propósito de Deus para nós. Então é Deus nos levando para um propósito. Mas eu sei lá, esse propósito de Deus, hein? Não sei não. O propósito de Deus é o quê? Bom, agradável e perfeito. Não tenha medo do propósito e da vontade de Deus para a tua vida. Ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. É um grande propósito. O propósito de Deus é um grande propósito. Tá? Então, você pode ressignificar, você pode mudar o olhar da tua história, parar de reclamar, de chorar, de não sei o quê, e começar a contar uma história de vitória, uma história de superação. Passamos por lutas, a minha vida sempre foi muito sofrida, não. Aí que entra a linguagem de fé, que precisa começar a atuar. Qual é a história que você conta da tua história? Mas eu vou inventar uma história. Não, você não vai inventar história nenhuma. Você vai começar a falar, a usar uma linguagem de fé de alguém que tem os olhos sendo transformados em bons olhos, a mente sendo renovada numa mente espiritual. E aí eu começo a olhar para o passado de uma forma diferente. E aí eu conto uma história diferente. Uma história segundo o prisma de Deus. Uma história segundo o prisma de estou sendo aperfeiçoado, estou sendo trabalhado a cada experiência, a cada momento desse. Tudo isso fez parte de um propósito. O maior propósito de Deus na tua vida não é a tua riqueza, a tua prosperidade. O maior propósito de Deus na tua vida é outro, querido. É que você amadureça em Cristo, é que você cresça espiritualmente, principalmente que você seja salvo. Esse é o maior propósito de Deus na tua vida. Ele não está focado nesses próximos 30, 40, 50, 70 anos que você vai estar aqui. O foco de Deus na sua vida é nos milhões e milhões de anos, de séculos e séculos que você vai viver com Ele, propósitos maravilhosos que Deus tem para você e para mim, tem para todos nós. Então isso é uma mudança de olhar, ela vai mudar o teu estado emocional, a tua qualidade de vida, ela vai mudar a como você enxerga a tua história, vai te levantar de uma forma extraordinária, tá? Isso é a renovação da mente, isso envolve uma mudança do nosso olhar para a vida e para toda a nossa história, para tudo que acontece no nosso dia a dia. E isso chama a importância de uma linguagem de fé, né? Eu tenho que começar a declarar com a minha boca, nós temos que declarar com a nossa boca, né? Aquilo que esteja alinhado com o olhar de Deus, com um olhar espiritual, com bons olhos e alinhado com uma mente renovada, tá? Os três andam em paralelo, um alimenta o outro. Não tem qual que vem primeiro. Às vezes você começa a declarar primeiro alguma coisa para depois você sentir e começar a absorver na mente aquilo que você está falando, tá? E muitas vezes você fala daquilo que está cheio, né? Não só o coração, mas a tua mente, seus pensamentos, né? Você não tem, um retroalimenta o outro e um influencia o outro, tá? Mutuamente eles se influenciam, tá? E aí nós vamos chegar nas âncoras.
âncoras e ancoragem. Final dessa página 1 tem aqui, Hebreus 6,19. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Tá? Esse é um texto de Hebreus em que o autor está falando do sangue de Jesus, do perdão dos pecados, que ele abriu acesso ao Pai, né, através do sangue de Jesus, e que esse é o caminho consagrado por Deus e tal, e vem explicando detalhadamente tudo isso. E aí ele diz o seguinte: temos esta esperança, que esperança na realidade é uma esperança, é uma crença, né, é uma convicção de fé, de quê? De que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, que nele nós temos o acesso pleno a Deus. Com o sangue, por causa do sangue de Jesus, eu sou totalmente aceito pelo Senhor, né? Então isso é uma âncora da alma. Lembra? O Espírito nos faz ligar com as coisas de Deus, né? O corpo nos liga com as coisas deste mundo, né? Pelos 5 sentidos. E a alma é a nossa essência, aquilo que nós somos. Por quem estamos sendo disputados, né? A nossa alma está sendo disputada. Então, nesse contexto, uma promessa de Deus é uma âncora da alma. O que é uma âncora? A âncora é aquilo que o navio está no meio do oceano, correnteza para lá, para cá, puxa para lá, puxa para cá, ele parou num porto às vezes, né? E ele precisa se estabilizar. E para se estabilizar naquele estado, naquele ponto que ele quer ficar, ele tem que jogar uma âncora, ou algumas âncoras, para o fundo do mar, para ficar estabilizado. Então, o que nos estabiliza a alma? São âncoras. Tá claro isso? É algo para estabilizar a alma, né? É uma metáfora que o apóstolo Paulo utiliza. E aí eu volto para o assunto da metáfora. Por que metáforas? A metáfora, ela é uma informação que ela vai muito direto para o nosso inconsciente. Ah, vou contar uma historinha. Você vê que a Bíblia é cheia de histórias. Jesus contou um monte de histórias. Cada vez que ele fala, vou contar uma história e tal, o que acontece com a pessoa? Conscientemente, ela relaxa. Ah, vai contar uma história. Ele não vai mostrar nada que eu estou errado, ele vai só contar uma história de outra pessoa, não é de mim. Ele vai narrar uma história, né? Não tem a ver comigo, mas aquela história tem um paralelismo com a tua história, tá? E o inconsciente, o consciente relaxa. Se o consciente relaxa, o que acontece? Abaixa as nossas defesas, nossos sofismas, eles baixam. E o inconsciente se excita, porque o inconsciente adora história, o inconsciente adora metáforas, figuras, né? Quanto mais lúdica for, mais o inconsciente absorve. Tá? Então, quando Jesus chegava e falava, olhem para os lírios do campo. Quando ele chegou e contou a história do filho pródigo, ele está contando uma história em paralelo à sua história. Isso é uma metáfora também, porque é uma história que tem a ver com a tua vida, com a nossa vida. Em algum momento eu vou encontrar, quer dizer, aqui é paralelo, não vai me tocar de jeito nenhum, né? Não vai me tocar. Mas em algum momento o que acontece? Essas histórias se fecham. A história que ele está contando com a história da minha vida. Elas se cruzam. E eu já estou, nesse momento que o consciente já se abriu, ele estava sem defesas, o que acontece comigo? Eu tenho uma aprendizagem inconsciente. Ele já entrou mais profundo. Esse tipo de aprendizagem, ele gera mais transformação. Por quê? Porque o que é fluxo comportamental? É a informação absorvida no inconsciente. Esse vai fluir. Se o inconsciente comprou a ideia, ele vai embora. É uma mudança de hábito, né? O que é uma mudança de hábito? Você fica lá, por exemplo, num jejum,
você fala, durante esse jejum, eu não vou comer doce, você está viciado em doce, teu peso aumentou, tá diabético, sei lá, e 30 dias ou 40 dias, não vou comer doce. E você não come doce, não come doce, não come doce, não come doce. E o inconsciente está absorvendo o quê? Que ele não precisa comer doce. Ele não precisa comer doce, não precisa comer doce. Então, racionalmente, você decidiu parar. E às vezes, após um jejum de 30, 40 dias, 50 dias, o teu inconsciente comprou a ideia. Eu não vou morrer se eu parar de comer doce. Eu não vou ter uma angústia maior se eu parar de comer doce, né? Tá? Então, é uma mudança, o jejum, ele envolve, né, uma mudança, ele trabalha com mudanças de comportamento, coisa que você diz não para a carne. Eu não vou comer. Eu vou comer, eu vou abrir mão de uma refeição por dia, eu vou abrir mão desses alimentos, eu vou abrir mão disso, né? Eu gosto de fazer jejum, um dia a gente fala mais sobre isso, mas envolvendo, por exemplo, eu não vou discutir, ou eu não vou acessar a rede social, ou eu não vou, tá? É abrir mão de alguma outra coisa junto com a comida, em alguma coisa que está, de alguma forma, te escravizando, te perturbando, te dificultando a vida. Não necessariamente é um pecado, mas é um peso, né? Que na Epístola aos Hebreus a Bíblia fala, olha, desembaraçando de todo pecado e de todo peso que tenazmente nos assedia. Então tem coisas que nos assediam, nos seguram, nos impedem de fluir. Ok? Então a âncora, vamos falar um pouquinho sobre a âncora. Âncora é um estímulo externo que dispara em nós uma sensação interna poderosa, vibrante e profunda. O que é uma âncora? Você foi uma vez num restaurante, numa cidade diferente, você estava viajando, e você teve uma experiência maravilhosa, você estava super feliz, talvez com a família, ou com a namorado, a esposa, ou com amigos muito importantes, teve um momento muito agradável, muita coisa. E aí, o que acontece nesse momento, né? Você criou você viveu um momento de super bem-estar ali, você se sentiu muito bem, muito agradável naquele local, naquela situação, e qual foi a consequência, né? Um ano depois, alguém fala, vamos naquele restaurante, você está viajando e você já está lá, eu estou louca para ir nesse restaurante. E você pode estar no maior mau humor e tal. Na hora que falou de ir nesse restaurante, o seu estado emocional muda. Por que ele muda? Porque ele te remete ao estado emocional que você estava naquele dia. Aquilo ficou ancorado em você. Isso foi uma âncora natural. Você, quando fala de ir para aquela cidade na praia, para aquela praia, nossa, aquilo é o céu para mim, eu quero ir para aquela praia e tal. Por quê? Porque você viveu experiências muito boas. Então você ancorou um estado emocional. Às vezes só de falar num restaurante, ou num lugar, ou numa viagem, só de você falar com a pessoa está mal-humorada, está ranzinza, está rabugenta, aí você vira para ela e fala assim, escuta, o que você acha de amanhã a gente ir naquele restaurante? Lembra daquele restaurante que você adora e tal? Aí a pessoa já, nossa, vamos naquele restaurante. Você vai reparar que o estado emocional dela mudou. Por quê? Porque ela tem uma âncora de bem-estar, de satisfação por causa daquele restaurante, né? É aquele cara que foi apaixonado por uma menina que usava aquele perfume. E ele às vezes nem percebia, não sabe qual é o nome de perfume, não olha, não está... Um dia ele encontra uma mulher que começa a conversar com ele e ela está usando aquele mesmo perfume. Ele não percebe, mas o inconsciente dele já percebeu. E aí ele cria uma simpatia extraordinária por aquela mulher. Ele está aberto para uma nova paixão e não sabe por quê, né? Por quê? Porque aquele perfume foi para ele uma âncora de bem-estar. Toda vez que ele estava com aquela mulher que ele gostava, ela usava basicamente aquele perfume. Então, quando ele sentiu aquele cheiro, nossa, eu me sinto tão bem com você, eu não sei porquê, né? Mas é o inconsciente é que está lá dando esse feedback, né? Então, por exemplo, eu já usei várias vezes com casais, né, de trazer eles para uma ministração e começar a ministrar e coisas. Ok, agora vamos voltar
né, para trás na sua história, né, e vocês vão se lembrar, ou você está só com um, você vai se lembrar de todos os momentos mais especiais que vocês tiveram juntos. Momentos que você se sentiu bem, você se sentiu pleno, você estava pleno, você estava, né? E aí vai voltando. Quando chega no final desse trabalho, como é que a pessoa está? Ela trouxe de volta todas aquelas âncoras de bem-estar, de plenitude, de satisfação naquele relacionamento. Avivou tudo aquilo. E aí você cria uma nova âncora. Ok, toda vez que eu colocar minhas duas mãos no peito, ou toda vez que eu coçar assim, acariciar a minha face assim, desse jeito, por exemplo, né? Toda vez que eu fizer isso, todo esse estado emocional que eu estou cheio aqui agora, ele vai voltar. Essa é uma linguagem do inconsciente, tá? Então é uma âncora para a sua alma, né? Para alimentar o seu casamento. Muitos casamentos a gente já conseguiu trabalhar restaurando assim. Meu casamento eu usei muito isso, né? Para mim, né? Indo lá atrás, momentos mais plenos, ancorei e trouxe de volta, né? E aí a gente consegue vencer muitas coisas. Então existem âncoras de confiança, âncoras de tudo posso naquele que me fortalece. Você tem âncoras negativas e âncoras positivas. As duas existem, são reais, né? E podem te ajudar ou te atrapalhar, tá? Um detalhe importante sobre uma âncora. Tem âncoras que a gente usa, né, e vai utilizando, por exemplo, em algum momento eu desenvolvi uma âncora para toda vez que eu ia ministrar uma palavra, uma palestra, uma pregação, um ensino, alguma coisa, né? Eu usava aquela âncora e para me fortalecer para vai rolar, esse negócio aqui vai ser bom, tá? Essa coisa aqui vai funcionar. E aí, o que acontece? De tanto usar, né? Aquele ficou o meu estado natural. Não era um estado que eu sabia que eu tinha capacidade, potencial, mas era e que quando eu precisasse eu trazia ele de volta, né? Usando aquela âncora, jogando aquela âncora, né? Não, era um estado que se tornou o meu estado mais frequente, mais natural. Então você pode ter uma âncora, por exemplo, de ser um pai amoroso quando entra em casa. Aquele cara está toda hora entrando nervoso, tenso, traz problema do trabalho para dentro de casa e tal, e ele cria uma âncora de toda vez que ele pega na maçaneta para entrar na casa dele, né? Você tocou na maçaneta, aquele estado de pai amoroso, marido, paciente e tal, eu adoro minha família, agora é o momento com a minha família, né? Aquele estado emocional vem, né, naturalmente sobre ele suscita aquilo ali. Ah, mas ele não era assim. Não, você está trazendo coisas que estão dentro de você, só que você está tornando elas mais importantes do que os estados que estão te destruindo. Remove o velho, né? Remove o velho e coloca o novo. Tira o velho, coloca o novo. Tira aquilo que está te atrapalhando, o estado emocional está te destruindo, né? Quem não conhece o seu estado de surto, quando você surta, fica nervoso, nervosa e fala um monte de besteira e quer chutar o pau da barraca, né? É um estado emocional. E na realidade existe uma estratégia para você chegar nesse estado. Existe um protocolo, acontece isso, acontece aquilo, tem esse negócio, aquele vai e pá! Né? Entrou naquele estado emocional. Então, todos os estados emocionais têm esses gatilhos, esses caminhos, né, para nos levarem até ele. E a gente vai estar falando de âncoras. Bom, eu tenho esse propósito de fazer mensagens e ministração de 1 hora, né? Não sair muito desse padrão, dar mais uma mensagem dessa, cheia de coisa para absorver. Você está abençoado aí que você tem uma apostila para ler e você vai ter uma gravação no YouTube, né, para ouvir de novo, tá? Mas eu queria só rapidamente ministrar na tua vida uma âncora. Eu quero ministrar na tua vida uma âncora bíblica.
em cima de uma metáfora, que é uma linguagem do inconsciente, e é uma linguagem que Jesus usou não excessivamente, usou na medida correta, mas usou muito, usou bastante, né? Deus usou com Abraão lá atrás, né? Quando falou para Abraão, olha para as estrelas do céu, se puder contar, assim será a sua descendência. Gente, Abraão não morava dentro de uma casa com teto, com telhado, dentro de um prédio, num apartamento. Não, ele ficava vendo a lua toda noite, né? É claro que ele tinha tenda, tinha onde morar, teve em momentos uma casa, mas eles olhavam muito mais para o céu. É que nem quando você vai na roça, você vai em chácara, você olha muito mais para o céu do que aqui. E de dia, o que Abraão mais olhava? Para a areia. Olha para a areia, Abraão. Se puder contar, assim será a sua descendência. Então ele criou uma âncora em Abraão. Por quê? Durante o dia, qual é a coisa que mais brilha naquele deserto? Era areia, o sol batendo na areia. E de noite, qual era a coisa que mais brilha? São as estrelas do céu. Um céu sem poluição, limpo, né? Então, cada vez que Abraão olhava para o céu, ele se alimentava dessa esperança, porque ele estava ancorado. Por isso que o apóstolo Paulo em Romanos fala que Abraão esperou contra a esperança. Por que contra a esperança? Cada dia ele estava mais velho, cada dia era menos fértil, cada dia era mais difícil ele ter um filho. Mas ele esperou contra a esperança. Ele foi alimentado o tempo todo por essas âncoras. Olhava para a areia, né? Quando falava, não vou ter filho nunca, mas ele, peraí, mas Deus disse que a minha descendência vai ser como a areia. Olha como é que ela brilha, olha a quantidade, olha como vai ser como as estrelas do céu. E Jesus, em Mateus 6, 25 a 31, ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Imagina você criar uma âncora para sair da tua ansiedade. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai, esse observai tem o sentido de olhar com a mente. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? E aquele povo estava lá vendo as aves. Você não está vendo, mas imagine. As aves dos céus voam alto. Nunca estão com fome. Estão sempre com fome, sempre tem comida. Estão sempre sustentadas. Eles não trabalham, não colhem, não semeiam, não ajuntam em celeiros, não fazem nada. Contudo, vosso Pai Celeste as sustentam. Vocês não valem muito mais do que as aves? Imagine. Se imagine nesse lugar e Jesus falando isso. E deixe a palavra ministrar em você. Vocês não valem muito mais do que aves. Sabe que o local do cérebro onde a gente vê alguma coisa, onde a gente cria uma imagem, onde a gente se lembra de uma imagem, é exatamente o mesmo. Para o inconsciente, o que você vê, o que você imagina, o que você cria, ele tem o mesmo peso, tem o mesmo significado. É tudo na mesma região do cérebro. Então se imagine Jesus falando. Feche seus olhos agora. Você que está online, você que está ouvindo aqui no YouTube, feche teus olhos. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Olhe com a sua mente as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, não fazem poupança, mas o Pai Celestial as sustenta. Ora,
você vale muito mais do que as aves. Você não sabia disso? Qual de vocês, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, um dia, uma semana ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai ou aprendei completamente como crescem os lírios do campo. Se lembre de jardins bonitos. Olhe esse jardim, se imagine nessa situação, Jesus olhando para você e falando: aprendam completamente como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam para fazer roupa, nem nada disso. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua sabedoria, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens e mulheres de pequena fé. Porventura, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Não se inquietem com as contas, com o dia de amanhã, com a sua provisão. Olha para os lírios em toda a sua beleza. Olhem para as aves do céu em toda a sua liberdade. Não estão preocupados, não estão ansiosos. Nenhum pássaro, nenhuma ave, simplesmente nenhuma flor do campo. E Deus os sustenta e dá provisão. Nós trabalhamos, nós entregamos nosso trabalho ao Senhor, não há razão para ansiedade. Coloque a mão agora em algum lugar ou faça alguma coisa que vai te remeter e ancorar isso daí. E repita comigo em voz alta: toda vez que eu colocar a minha mão nesta posição, eu vou descansar em Deus. Eu me lembrarei das aves, eu me lembrarei dos lírios, dos jardins mais bonitos, e descansarei no Senhor. Toda vez que eu colocar a mão nesta posição, eu descansarei no Senhor e toda ansiedade vai desaparecer como um puff, desaparecendo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente ia continuar algumas coisas aqui, mas o tempo de absorção foi maravilhoso, glória a Deus. Né? Eu vou encerrar a gravação, a gente vai entrar na live aqui.